quando você olha a carta de Paulo, as cartas autênticas, você vê Paulo assumindo que de fato foi um perseguidor. Mas essa ideia dele estar vinculada a um grupo, a uma ordem que ele recebe de alguém, de uma ordem farisaica, digamos assim, isso é uma informação que vem de Atos. E eu queria um pouco refletir isso com vocês para poder abrir essas discussões. Vamos lá. Então, primeiro ponto, Paulo em suas cartas emprega os verbos dioken e porphen para descrever a sua atividade de perseguidor. Essas palavras não indicam atividade violenta ou assassina. Então, é importante a gente parar para pensar isso, porque quando a gente fala na perseguição aos cristãos, a gente também associa Paulo muito como um primeiro perseguidor. E algo que pode aparecer isso, em grande parte, é fruto também do imaginário construído pelas artes, sobretudo pelo cinema, é de que Paulo foi agressivo, ou fez uso de violência. E aí a gente sempre associa muito a morte de Estevão, que é relatado em Atos dos Apóstolos. Só que o termo dioken, por exemplo, normalmente é traduzido como perseguir, pode simplesmente significar irritar ou assediar verbalmente. Ora, então a gente tem um problema aí. Quando a gente consulta o grego, esse verbo, ele costuma ser traduzido por perseguir e o imaginário popular leva a ideia de ato de violência, sobretudo associando a morte de Estevão, que é apenas e tão somente relatada em Atos dos Apóstolos. Só que o grego, para variar, ele é polissêmico. Então a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente faz esse processo de tradução. Ora, aí, de novo, a questão do contexto. E por que que a gente só traduz como Paulo da ideia de um perseguidor associando essa ideia de violência? Por que que a gente não pensa em Paulo como aquele que gosta de provocar, é um provocador, é um assediador verbal, é alguém que gosta de irritar os cristãos, gosta de ofender os cristãos, antes desse processo dele se tornar um judeu cristão, quando ele ainda era um judeu fariseu. Em Gálatas 5:11, por exemplo, Paulo se refere a ser constantemente perseguido. Ele só pode querer dizer que estava aberto à hostilidade e não ao perigo de morte. E em Gálatas 1:13, então no mesmo texto, aparece a expressão porphen, que geralmente é traduzido como devastar. Ela está no tempo imperfeito e no conotativo para denotar não necessariamente a devastação física dos cristãos, mas a intenção de Paulo de destruir a igreja enquanto termo coletivo, né? É importante a gente pensar isso aqui. Então, é no devastar no sentido de são ofensas tão pesadas que Paulo tece, que é algo que desestrutura, abala. Então, é o sentido emocional que parece aqui constantemente as intenções de Paulo quando ele usa esses dois verbos. As referências de Paulo ao seu extraordinário zelo pela lei implicam que a sua oposição à igreja não era típica da comunidade judaica e não era organizada ou autorizada, como sustenta Atos, mas altamente individual. Dificilmente um único fariseu poderia ter exercido violência física contra as comunidades judaicas. Ora, e quando a gente olha os materiais, textos, epigrafias, informações da literatura grega não judaica ou da literatura latina, o que a gente observa é que o comportamento da comunidade judaica é de forma, quando tem atos como esse, de uma forma organizada, sempre coletiva. E Paulo em nenhum momento diz agir ou atuar em prol de uma determinada associação voluntária judaica, de um determinado grupo, mas ele diz que ele é um perseguidor por conta de ser zeloso.
né, ele garante que ele perseguiu a igreja, até porque ele tem essa preocupação de ser zeloso, zelo para com a lei, para o cumprimento das normas, né. Eu até fiz questão de colocar ali lei em caixa alta, marcando essa ideia na visão, na perspectiva de Paulo, de como que esse texto é importante para ele enquanto ser um bom judeu. E a gente observa que não tem isso. Até porque, se a gente for olhar do ponto de vista da história judaica, da diáspora, os judeus de diáspora tinham autonomia para resolver as suas questões. Só que a gente não vê algo organizado nesse momento, por parte da literatura judaica, de ações que mostre uma tensão entre judeus cristãos e judeus não cristãos, como Paulo fala. E Paulo em nenhum momento fala que estava agindo de forma coletiva. Então, isso significa dizer que essa tradução de perseguidor, ela precisa ser colocada à prova, porque o comportamento de Paulo parece estar muito mais próxima de alguém que assedia verbalmente, que irrita, que ofende com as palavras, ou seja, ele joga duro na hora de ofender, do que de fato ele parte para, né, o fight, para a violência. Até porque isso também poderia causar uma certa, como eu posso dizer, despertar um certo interesse por parte de não judeus. Ainda que você tenha uma autonomia por parte de decisões no campo religioso, lembrem-se, os olhos romanos nas cidades também estão presentes, então você precisa também justificar essa constante perseguição violenta a esses adversários dentro desse universo de judaísmos, coisa que a gente também não consegue rastrear. Um outro ponto interessante nessa questão é que é mais provável que os seus ataques tenham sido de forma de argumentos teológicos para derrubar a fé ou a fé cristã. Então, enquanto Paulo, no momento que ele se diz um perseguidor, ele parece ter sido um perseguidor nesse sentido. É um adversário constante desses cristãos. Ou seja, ele convive com esses cristãos no ambiente das sinagogas, no ambiente das casas sinagogas, nas ruas, nas praças públicas, e ele fica batendo boca, tentando provar que os cristãos estão errados. É nesse sentido também que passa a ser interessante, ou fica mais fácil para a gente entender, esse processo de mudança de Paulo. Como Paulo, então, passa a aceitar o cristianismo. Ora, ele, nesse sentido, não pegou em armas, não saiu perseguindo, matando ninguém, mas no bate-boca entre cristãos, em algum momento, ele acaba percebendo que os seus argumentos teológicos são frágeis, que seus argumentos teológicos para sustentar a sua perspectiva estavam erradas. E tem um outro detalhe que eu vou trazer mais à frente, que agrega essa mudança de retrato que eu estou convidando vocês para compreendermos Paulo, mas não só Paulo, para a gente entender então como esse processo de judeus que não conheceram Jesus acabam aderindo ao cristianismo. Isso ainda fica mais explícito quando comparamos de acordo em dentro do Evangelho de João, melhor dizendo, no capítulo 5, verso 16. E por isso os judeus perseguiram Jesus, porque realizava essas coisas em dia de sábado. Então, a gente tem aqui o verbo diakô também sendo empregado para os judeus, que no texto de João aparece perseguindo Jesus. E de fato, quando você olha no grego, aí é que vem, ó, a declinação que marca, né, Ômicron é ni, e aqui a terminação ni também, tom ni, então concordando, ou seja, para dizer que é Jesus, porque no grego o sujeito também sofre declinação. Então, mostrando que quem de fato sofre a ação do verbo diakô, que está declinado,
é Jesus, Tonton Iesu. Ora, quando você olha no grego, e aí eu recomendo o dicionário, né, Bali, que está no francês para o grego, tem também um bom dicionário do inglês para o grego. Mas eu particularmente gosto muito do Bali, eu acho o Bali muito completo. Mas o fato é que, quando você pega o verbo diakô, o que que diakô pode significar segundo o dicionário Bali, que é do francês, do grego para o francês? Ele diz que pode significar hostilidade, perseguir, afugentar, escapar, mover-se rapidamente. Então, essa ideia de hostilidade, quando você olha o contexto maior do Evangelho de João, no capítulo 5, o verso 16, que mostra que, de fato, Jesus sofreu uma ação direta por parte dos judeus. Bem, então, isso parece muito mais dizer, esse versículo, que os judeus passaram a demonstrar hostilidade a Jesus, a confrontar Jesus, a gerar embates com Jesus, porque estavam incomodados com ações que Jesus fazia no sábado. Ora, então a gente não tem uma tomada de ação violenta nesse sentido. Então a gente precisa refletir, por que que aqui em João a gente consegue entender esse âmbito maior de que há um embate, há um desconforto para com Jesus e há uma reação popular nesse sentido por parte de judeus que não gostavam das ações de Jesus e convocavam Jesus para tensões constantes. E isso a gente observa tanto nos evangelhos sinóticos quanto no evangelho de João, que há constantes tensões, né? Um bate-boca entre Jesus com seus adversários, que são esses judeus. Por que então não entendermos que em Paulo também essa ideia de um perseguidor está mais ligado a essa ideia de hostilidade, de alguém que confronta, de alguém que, chama para o debate, para dizer que teologicamente os judeus que seguem Jesus estão radicalmente errados. As referências à perseguição, seja física ou apenas verbalmente violenta, apontam-nos, então, para um Paulo pertencente a uma ala extremamente devotada dos fariseus, e revelando que foi possivelmente uma intensa dedicação individual que o levou a procurar destruir o movimento cristão emergente. Então, essa seria a ideia da perseguição. Paulo estava constantemente incomodado com esses cristãos que estão falando em Jesus, que ele, a princípio, acha a ideia verdadeiramente absurda. Então, ele confronta esses indivíduos, quer trazer, quer debater com eles, no sentido de destruir, mas não de uma destruição física, numa destruição via discurso, para demonstrar que os cristãos estavam desviando do caminho, de que os cristãos não eram verdadeiros praticantes do judaísmo ou de um judaísmo correto. E eu lembro a vocês que em Atos é dito que os cristãos passaram a ser chamados de cristãos por pessoas de fora. Ou seja, os cristãos, os seguidores de Jesus, não se viam como cristãos. Eles se viam como praticantes do caminho, em grego, rodós. Isso é um dado fantástico, porque o que a gente está observando, então, é um Paulo, que é um judeu fariseu, e de uma ala desse farisaísmo, que ele acha que os cristãos não estão praticando o judaísmo verdadeiro. Eles, apesar dos cristãos reivindicarem serem verdadeiros praticantes do caminho, verdadeiros praticantes do Rodós, Paulo acha aquela ideia absurda. Para ele que é o verdadeiro praticante do judaísmo, o verdadeiro praticante do caminho, da fé judaica, e ele então entra em conflito, entra em atrito com os cristãos. Guardadas as devidas proporções, eu diria que a forma que eu estou convidando para vocês lerem agora Paulo a partir dessa dinâmica desses cristianismos contemporâneos, em que a gente vê que tem várias interpretações e tensões entre os ramos, né, cristãos.
E seria nesse sentido que Paulo se insere. Ou seja, Paulo é um desses judeus que não conhecem Jesus. Um belo dia, ele andando pela rua, ou muito mais provavelmente no ambiente das sinagogas, ele ouve falar em um tal de Jesus. E isso causa uma estranheza, numa certa não, uma estranheza absurda para ele. Ele vê esses cristãos como uma espécie de heréticos. E aí ele começa a bater boca, então, com esses cristãos. Mas é nesse processo de bater boca que ele acaba, então, ingressando para o cristianismo.